Boa tarde. Nós vamos mostrar a seguir como o coordenador pode utilizar o diário do sistema de gestão escolar para acompanhar as informações que os professores estão informando no sistema, como frequência, registro de conteúdos e avaliações. Para isso, inicialmente vocês podem utilizar o diário. Então, entra no site edu.itedonoia.al.gov.br, clica na opção diário no canto direito e após fazer login, essa aqui vai ser a página inicial que vocês vão encontrar. Aqui no canto esquerdo, a opção acompanhamento pedagógico. Essa opção só vai aparecer para os coordenadores. Então, clica nessa opção acompanhamento pedagógico e inicialmente ela já traz alguns gráficos indicando percentuais do que os professores daquela escola, da escola que você tem acesso, do quanto eles já fizeram e o quanto ainda está pendente. Vejam que aqui já apareceu a minha escola, a primeira escola que eu tenho vínculo. Se vocês tiverem vínculo a 2 ou 3, 4 escolas, não tem problema, todas vão aparecer aqui. Então, se você quer trabalhar, você vai escolher qual escola você quer ver os resultados naquele momento. Então, basta clicar aqui, digitar o nome da escola, se ela não estiver na lista, que ela vai aparecer. E aqui vocês podem filtrar, colocar uma data inicial, só quero ver os dados referentes ao primeiro bimestre. Então você pode colocar as datas aqui, a data inicial dia 15 de março e a data final dia 17/5, por exemplo, são as datas referentes ao início e fim do primeiro bimestre. Ou se você não colocar nenhuma, ele mostra referente ao ano todo, desde o primeiro dia letivo de aula até o final do ano. Então, esse primeiro gráfico ele refere-se a frequências. Então, inclusive aqui está mostrando que dessa escola que eu estou vinculado, a escola de demonstração, já foram lançados 10% das informações de frequência. No canto direito, o gráfico do lado direito, ele refere-se aos conteúdos. Então, os conteúdos foram informados registrados menos. Só 6% dos conteúdos foram registrados. Então, aqui você já consegue saber como está o andamento da sua escola. Mais abaixo ele mostra todas as turmas da sua escola e as mesmas informações, o percentual de frequência e conteúdos informados por turma. Então veja que aqui tem algumas turmas, a turma do segundo período, por exemplo. Nenhum professor informou nada ainda, está tudo 0%. Mas na turma do primeiro período já foi informado 5%, quase 6%, 5,95% das informações de frequência e conteúdo. Então aqui você consegue acompanhar, já ver qual professor ou qual turma já tem informação ou não. Se eventualmente está tudo 0%, você já consegue saber direcionar exatamente e conversar com o professor daquela turma o que está acontecendo. Em cada turma, na última coluna, ele tem um botão detalhes. Ao clicar nesse botão, você vai ver todos os professores da turma. Nesse caso aqui da minha turma de demonstração só tem um professor, então só está aparecendo ele. Mas se tiverem 7 professores na turma, 2 ou 3, enfim, quantos forem, todos vai aparecer aqui, um abaixo do outro. E o percentual do quanto cada um já informou. Então, se alguns não informou nada, você vai ver que vai estar 0%. E você consegue, já sabe que precisa conversar com ele para ver o que está acontecendo. Ao passar o mouse em cima dessa barra de preenchimento, ele mostra a quantidade de dias que foram registrados. Então aqui, frequência. Ao passar o mouse em cima, ele mostra o número 10, quer dizer que já registrou frequência de 10 dias. Conteúdos, a mesma coisa. Então vocês conseguiram o primeiro bimestre, ele tem 50 dias, então você já consegue ver aqui que foi informado 10 dias. Então já dá uma noção do quanto falta para finalizar aquele bimestre ou 2 bimestres, enfim, quantos dias já foram registrados e você consegue comparar com a quantidade total de dias que você já sabe que tem no bimestre ou no ano. Bom, a partir de agora você já sabe, já dá para você ver qual professor inseriu as informações ou não, e agora você pode conferir as informações que esse professor registrou. Por exemplo, aqui nessa turma de terceiro período, eu sei que já foi informado 2,38%
os conteúdos, mas quais conteúdos foram registrados. Então, eu já posso selecionar essa turma. Então, se eu quero ver as informações exatamente dessa turma, então eu sempre vou ter que alterar a parte superior. Essa informação é do perfil. O perfil é qual turma, qual professor e qual disciplina eu quero ver as informações. Então, eu quero ver as informações da turma do terceiro período. Então, seleciono o terceiro período. Professor, só tem um nesse caso, mas se tiver 7 professores nessa turma, vai aparecer os 7. Você escolhe qual você quer ver. E aqui vai aparecer todas as disciplinas que aquele professor tem vínculo. Nesse caso aqui, esse professor tem 7 disciplinas, então aparece todas aqui. Eu quero ver as informações de matemática, por exemplo. No final, eu tenho que clicar em alterar perfil, que é para que ele carregue as informações baseado na turma, professor e disciplina que eu acabei de selecionar. Então agora eu posso vir em relatórios e eu posso ver um registro de frequência, por exemplo. Eu vou selecionar a data inicial e data final que eu quero ver as frequências. Então vou colocar desde o dia 15 de março até agora. Então, aperto no botão imprimir. Então está aqui todas as frequências registradas do professor na turma de terceiro período, que foi a que eu selecionei. Então aparece o nome de todos os alunos e aqui no final aparece a quantidade de aulas dadas. Para quem é do Fundamental 2, essa quantidade de aulas dadas vai ser exatamente a quantidade de horas lecionadas. Ao Fundamental 1, onde a frequência é feita uma vez só para todas as disciplinas do dia, então essa quantidade de aulas dadas ela refere-se à quantidade de dias trabalhados, mas você vai ter dificuldade para contar se o professor falta lecionar alguma aula para completar a carga horária de uma determinada disciplina. Fundamental 2, esse número aqui você já vai ser exatamente o que você precisa, você vai saber quantas aulas o professor deu por disciplina. No Fundamental 1, a frequência é feita geral, não é feita por disciplina, por isso você não consegue fazer essa conferência imediata. Se você quiser conferir os conteúdos, então mais uma vez aqui no menu Relatórios, tem registro de conteúdos por disciplina. Seleciono sempre o período inicial e final que eu quero ver os conteúdos registrados. Ao clicar em imprimir, ele aparece as opções dos planos de aula e dos registros de conteúdo. Se clicar dos planos de aula, vai aparecer em branco o relatório, porque a gente ainda não está utilizando o plano de aula. Isso vai ser liberado posteriormente. Mas inicialmente, para simplificar, como estamos nos adaptando ao sistema, então nós não liberamos para ficar mais enxuto. Mas você pode clicar aqui em dos registros de conteúdo, ele vai carregar todos os conteúdos que o professor registrou. Então, nesse caso aqui, o professor registrou 3 conteúdos. Aparece aqui o dia de cada registro. Então, registrou dia 15/3, o conteúdo de subtração. E aqui ele não colocou as habilidades, só colocou inserir as habilidades. Dia 16/3 foi o conteúdo de adição. Também tem aqui o espaço para as habilidades. E no dia 15/4, ele colocou também o conteúdo de adição, só colocou em habilidades, só colocou a palavra inserir. Enfim, então, de repente, o coordenador já consegue acompanhar em tempo real. Finalizou o bimestre, ou antes de finalizar o bimestre, o coordenador já consegue acessar, já vê como o professor está registrando. Nesse caso aqui, viu que não está registrando as habilidades da forma que deveria ser, então já consegue alertar o professor, faça dessa outra forma, se você registrou não é o que a gente espera. Você já consegue acompanhar em tempo real o que o professor está fazendo. Além disso, você pode conferir também as notas do professor, caso seja de interesse. Os pareceres. Nesse caso aqui, do parecer, deixa eu selecionar aqui uma turma de primeiro período. Então, sempre que eu quiser selecionar uma turma, trocar a turma, eu vou sempre na barra superior, nessa barra escura. Digo que agora eu quero trabalhar com a turma de primeiro período, o professor é o mesmo, e eu quero ver o parecer. Como o parecer ele é um para todas as disciplinas, então não importa aqui a disciplina que você selecionar. Vou selecionar, por exemplo, Educação Artes, mas o parecer ele é geral, então ele vai aparecer para qualquer disciplina que você selecionar naquela turma. Bom, troquei a turma, agora eu venho aqui em avaliações descritivas.
Agora ele pergunta, você quer ver o parecer do primeiro bimestre ou do segundo bimestre? Para quem é do ensino regular, vai aparecer terceiro e quarto bimestre também. Como eu estou no primeiro período, é uma turma de EJA, então só aparece primeiro e segundo bimestre. Vou selecionar primeiro bimestre, clico em carregar. Pronto, está aqui, estão aqui todos os pareceres que o professor fez nessa turma. Então, para cada aluno, tem uma coluna para o professor inserir o parecer. Você aqui já consegue acompanhar também, ver o que o professor está colocando e orientá-lo para fazer da forma que você espera, caso não esteja atendendo às suas expectativas. Nesse caso aqui, do segundo aluno, o professor ainda não fez, está em branco, mas já fez dos outros 3, então você consegue ir acompanhando isso em tempo real. Essa opção calendário letivo, ele mostra os dias úteis, os dias letivos ou não, então você seleciona aqui eventos. Ele vai mostrar todos os dias, quando é feriado, quando é um sábado letivo ou não, então está tudo registrado aqui, caso você precise conferir. E essa opção envio de avaliações, que todo coordenador consegue enviar as informações que o professor registrou para o sistema de gestão escolar, que é utilizado pela parte administrativa da escola, os agentes administrativos, onde, quando eles forem emitir histórico ou qualquer documentação, eles precisam obter essas informações do diário do professor. Então, a orientação que passamos é que o professor, sempre que finalizar uma avaliação ou finalizar o bimestre, por exemplo, mas não somente aí, se ele quiser sempre apertar em enviar, registrei uma semana de conteúdos, uma semana de frequência, ou registrei as avaliações, vou enviar para outro sistema, ele pode usar quantas vezes ele quiser esse botão enviar. Então, caso o professor não envie, você já pediu para ele enviar e ele não enviou, o coordenador pode vir aqui e conseguir enviar essas avaliações, faltas e avaliações descritivas ou numéricas do professor. Bom, do diário do professor, a visão do coordenador, é isso que nós acabamos de ver. Agora, além disso, o coordenador também consegue ter acesso ao sistema de gestão escolar. Então, ele volta na página inicial, aperta o botão Gestão Escolar e ele vai ter a primeira página que ele vai ver é essa, com o calendário. E aqui no canto esquerdo tem um módulo Escola. Aperta nesse componente Escola. E aparece 2 menus, Relatórios e Documentos. Relatórios, o professor consegue ver, por exemplo, relatório para conferir notas e faltas que o professor já informou. Então você pode ver aqui relatórios, lançamentos, relatório de conferência de notas e faltas. Seleciona a escola que ele quer ver. Caso ele tenha mais de uma escola, esteja vinculado a mais de uma, vai aparecer todas aqui. Ele vai selecionar que ele quer ver as informações. Se ele só tiver uma, só vai aparecer uma. Eu quero ver as notas lançadas no terceiro período. Se eu quiser ver só do primeiro bimestre, seleciono aqui, primeiro ou segundo bimestre. Se eu quiser ver dos dois, então eu deixo em branco esse campo, deixo do jeito que estava e aperto em exibir. Então aqui está as informações de todos os alunos da turma que eu selecionei do terceiro período. Então veja aqui que todos os professores, nesse caso, já informaram, já informou as notas. Caso algum não tenha informado ainda, vai ficar em branco aqui a parte notas, a parte faltas. Caso ele só tenha informado faltas e não notas, só notas vai ficar em branco. Enfim, você já consegue ver qual professor já lançou, ou já enviou as avaliações para o sistema de gestão escolar ou não. Além disso, você também consegue ver outros relatórios, como por exemplo, alguns indicadores de alunos com melhor desempenho. Então, se eventualmente você precisar, quero ver na turma do sétimo ano A, quais são os alunos que tiraram acima de 8. Então, você consegue ver aqui nessa opção relatório, indicadores, relatório de alunos com melhor desempenho. Então, seleciona a escola, o curso que você quer ver. No meu caso aqui, eu só estou vinculado à turma de EJA, mas para quem tem Fundamental 2, vai aparecer Fundamental 2, Fundamental 1. A série, vou selecionar terceiro período, mas se você está no Fundamental 2, você vai selecionar sétimo período, sétimo ano, por exemplo.
quero ver dessa turma do terceiro período e quero ver só no primeiro bimestre como foi o desempenho dos alunos. Então veja que ele mostra aqui, ó, todos os alunos. No meu caso aqui é aluno 4 e aluno 5, o nome dos meus alunos. Veja que apareceu ordenado de forma decrescente. Então, os que tiraram maior média vão aparecer os primeiros da lista. Os que forem tirando notas abaixo vão aparecendo no final da lista. Então só tenho 2 alunos na turma e ele apareceu ordenado decrescente pela média. Então, se um aluno tivesse tirado 5, ia aparecer aqui sempre abaixo nas últimas linhas. Então, se você quer ver de toda a série, se é o sétimo ano, tem sétimo ano A, B, C e D. Então, aqui você só seleciona a turma. Se você não selecionar a turma, quer dizer que ele vai pegar todas as turmas daquela série. Vejam que aqui no terceiro período tem 2 turmas, mas eu não selecionei uma turma que eu quero ver, então ele vai ver todas as turmas do terceiro período. A mesma coisa, você está no sétimo ano, tem 4 turmas, A, B, C e D. Você seleciona aqui só sétimo ano e deixa a turma do jeito que está, em branco. Ele vai ordenar, gerar essa lista ordenada decrescentemente de acordo com os alunos de todas as turmas daquela série. Então aperta em exibir, ele vai carregar as mesmas informações, só que a outra turminha está em branco, por isso apareceram os mesmos alunos. A outra turma não tem aluno cadastrado, como é só demonstração. Além disso, o coordenador também consegue ver outros indicadores, como ver distorção e idade série, como está a distribuição dos alunos da turma, ver um comparativo de média da turma e ver também rendimento e movimento escolar, que isso ele vai mostrar para todas as turmas da sua escola quantos alunos foram aprovados, quantos reprovados, quantos foram desistidos, quantos foram transferidos, quantos desistiram. Então ele mostra aqui todas as turmas por curso. Educação de Jovens e Adultos 1, Educação de Jovens e Adultos 2 noturno. Mostra o quantitativo de alunos no primeiro período. 4 alunos, 4 foram aprovados. No terceiro período tinham 4, 2 foram aprovados, 1 foi transferido. No quarto período tinha 1 aluno e esse aluno ainda não tem resultado, é igual a esse que falta do terceiro período também. Ainda não sabe, ele está fechando a avaliação, não sabe se foi aprovado ou reprovado ainda, então por isso ele não apareceu no quantitativo. Sexto período também vai ter o quantitativo, aqui abaixo ele mostra um gráfico resumindo, percentual de alunos aprovado, transferido, reprovado, desistiu, enfim, tudo isso já traz informações prontas e o coordenador consegue conferir de forma bem prática. Além disso, tem outro indicador como comparativo de média da turma. Então, seleciona a turma que você quer ver. Série terceiro período. Primeiro bimestre. Então, ele mostra aqui quantos alunos estão abaixo da média, quantos estão acima da média para aquela turma. Só vi terceiro período. Ele já traz os resultados aqui com os percentuais. Além disso, você pode conferir também, gerar um boletim escolar e conferir a nota de todas as disciplinas dos alunos. Então, você seleciona aqui a turma que você quer. Quero ver terceiro período. A turma terceiro período. E quero que ele mostre um gráfico. Você pode selecionar essa opção aqui, ó, onde ele vai comparar a média do aluno e a média da turma. Então você pode ver de forma bem prática se o aluno está abaixo ou acima da média da turma, como está o rendimento daquele aluno, baseado na média de todos os outros alunos da turma. Aqui abaixo ele mostra a barra vermelha é a média do aluno em cada disciplina e a barra azul é a média da turma, de todos os outros alunos da turma. Ele calcula a média. Então veja, por exemplo, em arte o aluno tirou uma nota abaixo do que os outros alunos tiraram, em média. Mas vejam, por exemplo, geografia foi um pouquinho acima. Ensino religioso também foi um pouquinho acima. Educação física e ciência, o aluno está na média da turma, então está no mesmo nível dos outros alunos. Você consegue ver para cada aluno como está o desempenho dele em relação aos seus colegas.
Para o quem é parecer, ensino fundamental 1, você pode conferir os pareceres também aqui no diário, no sistema de gestão escolar. Você pode vir documentos, boletim escolar. E quando você seleciona uma turma que tem parecer, como por exemplo primeiro período do EJA, ele vai trazer também essas informações. Seleciona o bimestre que você quer ver o parecer, aperta em exibir. E ele traz aqui as formações do aluno, o aluno que eu selecionei, o primeiro bimestre, que é a etapa, e aqui o parecer que foi informado para cada aluno. Então tem aqui o campo parecer. Então, inicialmente é isso, o que o coordenador consegue ver no diário e no sistema de gestão escolar, acompanhar esses relatórios. Qualquer dúvida, estamos à disposição, então podem entrar em contato comigo e nós estaremos auxiliando.